crianças! Eu sou a professora Tânia. Hoje nós vamos trabalhar com um livro didático de língua portuguesa. Estamos trabalhando aí com uma sequência de fábulas, não é isso, turminha? Vocês já sabem que a fábula é um gênero textual que nos passa ensinamento. Ela nos instrui, nos orienta, não é isso mesmo? Então vem aqui comigo para a gente ver, qual vai ser a fábula de hoje. Ela está no livro de português, páginas 70 e 71. O fazendeiro, seu filho e o burro. Vocês vão ver aí, turminha, que foi a maior confusão. Tem mais pessoas aí que vai entrando na história e o negócio vira aí, ó, uma bola de neve. Então vamos virar aqui, ó. Depois vem as atividades. O problema que dá origem à história é: por que essa história, essa fábula se iniciou? Como que foi a introdução, o começo dessa história? Foi o fazendeiro e seu filho queriam agradar a todas as pessoas e não conseguiam? Foi o fazendeiro e seu filho precisavam chegar rapidamente ao mercado da cidade? Foi o burro que estava muito cansado de caminhar? Ou o burro estava sendo muito maltratado? O que vocês acham que fez essa história começar? Vocês acham que está relacionado com qual alternativa dessas? Depois vem a questão de número 2. No fim da história, o que aconteceu com o burro? Então, ao ler essas histórias aí, vocês vão ver como é que foi o final, como é que essa história terminou, qual foi a conclusão. Vem aqui comigo nesse quadro aqui, por favor. Olha só. Então, turminha, vocês já sabem, ó. Fábula, gênero textual que nos ensina, nos passa uma instrução, nos orienta, nos adverte acerca de alguma situação. Então, sempre que a gente lê uma fábula, a gente lê com atenção, porque com isso a gente está aprendendo, E a fábula de hoje é o fazendeiro, seu filho e o burro. Então, vocês vão prestar atenção aí, ó, na origem, o início, a introdução, a apresentação da história, Então, origem é o início, é o começo, apresentação, quando a gente está apresentando, alguém para alguém, não é o início, porque alguém não conhece alguém, a introdução é isso, é esse início. E agora, olha só, depois vai ter também o desenvolvimento, são os acontecimentos, Como é que vai as ações, como é que desenrola a história. Depois vai ter o clímax. O clímax, pessoal, o momento crítico, é a cena forte da história. Olha só, eu vou ilustrar isso aqui falando de novela, por exemplo. Você já viu que novela é assim, Tem um início, isso? Depois os fatos vão acontecendo. O clímax, pessoal, é na hora que a novela dá aquela cena forte, que todo mundo fica assim, ai meu Deus, será que vai acontecer? Ó, momento crítico, quem está assistindo fica, meu Deus, e aí? Doidinho para saber o que vai acontecer. Aí de repente a novela acaba e aquela cena fica para o próximo capítulo, que é para dar curiosidade na gente de estar vendo o próximo capítulo. Então, esse clímax, essa cena forte, esse momento que todo mundo fica querendo saber o que vai acontecer. E depois, o desfecho. O desfecho é o desenlace, é o final, é a conclusão. Como é que a história terminou? Então, desfecho é o final. Desfecho é como é que a história terminou e aquilo foi encerrado. Vocês vão ver aí, pessoal, que com essa história a gente aprende muito com essa história. Que a gente não pode ficar, indo na opinião dos outros, que a gente tem que ter, segurança naquilo que a gente faz, fazer as escolhas de acordo com aquilo que a gente já aprendeu, com a nossa família, que é o certo, de acordo com aquilo que nós já aprendemos com os nossos professores,
com as pessoas que são amigas da gente de verdade e quer a gente, né, no melhor caminho. Então a gente tem que ser pessoas que têm opinião, né? Não pode ficar indo, né, na opinião dos outros não, porque senão as pessoas vão ficar mandando a gente fazer coisa errada e a gente vai fazer. E se a gente for fazer, sabe o que vai acontecer? A gente vai se dar mal se fizer coisas erradas que os outros nos passam. Então vamos, pensar, ter consciência, né? Ter pensamento crítico para poder saber o que é certo, o que é errado e fazer escolhas de acordo com os valores, com as coisas boas, né, que os nossos pais, nossa família, nossos professores nos passam. Ensinamentos errados, né, coisa errada que os outros vêm colocando na cabeça da gente, a gente vai eliminar, vai descartar, entra num ouvido e sai no outro, e pedir a Deus sempre que ilumine o nosso caminho. Um bom trabalho, crianças! Tchau!